Mulheres Extraordinárias. Oferecimento Minhoto. Conheça Mimi, a robozinha que pode te ajudar. Chama no Zap. Todas nós temos uma jornada única, mas a história da caminhada de uma mulher extraordinária é sempre inspiradora. Ela aprendeu com seus erros e seguiu em frente com mais sabedoria e determinação. Ela é uma prova de que a vida é uma aventura cheia de altos e baixos, mas que cada experiência pode nos tornar mais fortes. Olá, bom dia! Estamos aqui com mais um Mulheres Extraordinárias e nessa manhã eu estou tendo o prazer imenso de receber Amanda Lorena. Amanda! Me conta como é que surgiu essa história da Amanda dos Cachos. Primeiramente, bom dia. Deixa eu dar bom dia para todo mundo e vamos lá. A Amanda dos Cachos surgiu assim. Eu nasci em Belém. Eu não sou natural aqui de Natal, nasci em Belém, mas cresci em Natal. E aos 17 eu voltei para Belém, passei um tempo lá. Trabalhei, a minha vida adulta eu comecei lá. Então é por isso que eu acabo me identificando muito também com essa identidade paraense, porque a minha vida adulta foi lá, né? E as mulheres, assim, paraenses, a gente, dentro das mulheres que a gente conhece da mídia, são mulheres fortes, né? É verdade. Aí a gente junta. É uma terra de mulher forte, aí, né? A gente junta essa força do Pará com a do Nordeste, minha filha. Só segurando, e olhe lá. Mas então, eu comecei a deixar o meu cabelo natural lá em Belém. Nessa época, desde quando eu morava aqui em Natal e fui morar lá, eu usava o meu cabelo fazendo chapinha, fazendo escova. Eu não tinha dinheiro para alisar o cabelo definitivamente, mas eu fazia essas formas de alisamento menos permanentes do que a química, né? Mas de toda forma eu usava o meu cabelo muito murchinho, muito alisado mesmo. E aí quando eu fui para Belém, logo depois, um tempo depois que eu estava lá, eu comecei a usar o meu cabelo mais natural. E as pessoas chamavam a atenção. As pessoas viam o cacho, mas como é que você consegue deixar seu cacho definido? Porque essa é uma dor das mulheres cacheadas da vida inteira, de você não conseguir deixar o cacho definido ou não conseguir controlar o volume. Nem todo mundo se identifica com esse cabelo mais volumoso que eu uso. Ter personalidade também, isso, né? Para aceitar e assumir os cachos, né? É verdade. Então, assim, quando tudo isso começou a chamar a atenção, eu criei logo. Depois eu vim morar de volta aqui em Natal e isso também acontecia. Se eu entrasse numa loja de produto de cabelo, parasse na frente de uma prateleira, as pessoas do lado já paravam ali. Como é que você faz para ter esses cachos? O que é que você usa? Me conta. E aí nessa necessidade... Qual é o nome desses moldes que você usa? Desse jeito. E aí a partir dessa necessidade eu criei uma página no Instagram para compartilhar essas dicas de como cuidar do cabelo. E aí, procurando um nome para colocar nessa página, um nome que me identificasse e que também me ajudasse a me relacionar com esse público, aí eu pensei no Mana, porque o Mana lá em Belém, a gente chama todo mundo, né? De Mana. É um adjetivo, uma forma que trazendo aqui para Natal é o boyzinha, mas eu acho que o boyzinha ainda é mais do pessoal mais novo. É mesmo o Mana, todo mundo fala, novo, mais velho, todo mundo fala Mana. E aí eu criei o E aí Mana, e aí foi assim. Muito se diz, né, que quando uma mulher resolve mudar o seu cabelo, né? Por exemplo, eu já tive todo tipo de cabelo. Já tive cabelo longo, já usei Rastafari, já usei naquela época, como é que chamava, as extensões, tudo, né? E eu tava com cabelo longo e agora quando eu fiz 50 anos eu resolvi cortar meu cabelo curtinho. Por muitos anos eu tive meu cabelo longo. E muito se fala que a mulher quando ela quer fazer algum movimento também na vida dela, ela mexe nos cabelos. Começa pelo cabelo, né? Você concorda com isso? Concordo. Porque eu vejo que é a maneira da mulher expor essas mudanças, ou pelo menos esse desejo de mudança. E aconteceu mesmo comigo também. O momento em que eu deixei de usar o cabelo liso para usar o cabelo cacheado foi um momento em que eu estava me encontrando muito como mulher, principalmente negra. Quando eu comecei a trabalhar com o cabelo cacheado também. Então eu acho que é muito pensando nisso mesmo, é como se fosse
a gente fala que a mulher não se arruma para homem, as mulheres se arrumam para outras mulheres, né? E eu acho que o cabelo também é bem isso mesmo, é uma forma da gente se comunicar. Como você falou quando eu cheguei, você já chega, você já impõe a sua presença e tudo mais. E o cabelo faz total parte disso, porque se eu tivesse aqui com esse cabelo molhado, fica um poodle. A gente passou por um período de uma ditadura do liso, né? Por muitos anos teve essa ditadura do liso. Até mulheres que tinham cabelos cacheados, mas viviam sempre na prancha ou no alisamento. E hoje a gente vê que as mulheres estão se permitindo essa transição capilar, usar os seus cabelos de forma natural, assim, ter os cabelos cacheados e ter a opção de um dia querer fazer uma escova, mas não um alisamento permanente. Você acredita que isso também teve uma mudança na forma da mulher se expressar, assumindo a sua naturalidade? Com certeza. E eu vejo o quanto isso faz com que as mulheres consigam, inclusive, colocar outras coisas para fora. É muito comum lá no salão eu ouvir as clientes falando assim, depois que eu assumi o meu cabelo cacheado, eu mudei até o jeito de me vestir. Porque é exatamente isso. A gente vinha numa linha muito padronizada e a gente quer ter credibilidade, a gente quer que as pessoas olhem pra gente e achem a gente bonita. Então, a gente ia seguindo, né, esses padrões pra gente se encaixar e tudo mais. Eu costumo dizer que essa questão do cabelo alisado e do cabelo natural, eu acho que isso teve também um fundo com relação às químicas, que as químicas, com o passar do tempo, você faz o alisamento a primeira vez, o cabelo fica ok. Você faz a segunda vez, o cabelo já não fica mais a mesma coisa. Vai perdendo já a vida. Vai perdendo, porque o retoque da raiz, ele pega um pouquinho naquela outra parte que já levou química uma vez. E aí vai fazendo. Tanta química. Com o passar de alguns anos, os cabelos não aguentavam. Então os cabelos foram quebrando, foi ficando aquele cabelo quebradiço, aquele cabelo fino. Tanto que é muito difícil você ver uma pessoa de cabelo alisado com cabelo muito longo. Porque os cabelos não resistem. A não ser que seja uma extensão, alguma coisa assim, né? Naturalmente é realmente difícil. Porque a química é muito agressiva e ela danifica muito o cabelo. Então, eu observo que ali mais ou menos na época de 2013, 2012, 2013, 2014, foi uma época que a galera já tinha passado assim uns 10 anos alisando muito o cabelo e os cabelos não estavam aguentando mais e as pessoas foram deixando de alisar o cabelo para realmente recuperar a saúde capilar. E aí foram surgindo os grupos de internet, Facebook, Orkut, enfim. A galera foi se juntando e se identificando para trocar dicas de como cuidar desse cabelo natural, desse cabelo cacheado. E aí foi quando até teve aquele boom de receita caseira. Não sei se você conseguiu absorver isso aí, mas teve uma época assim que era muito moda o pessoal inventar receitas caseiras para hidratar o cabelo cacheado. Google, né, você procura qualquer coisa, o TikTok hoje você quer aprender qualquer coisa. Qualquer tipo de receita. Nessa época não tinha produto. A indústria ainda não estava pensando nessa mulher do cabelo cacheado. Geralmente você ia fazer compras de produtos e você chegava lá e tinha lá, tal marca. Tem produto para cabelo pintado, produto para cabelo seco, produto para cabelo oleoso, produto para cabelo liso e produto para cabelo cacheado. Como se o cabelo cacheado fosse um só. Sim. E não é. Existem várias e várias texturas de cabelo cacheado e cada um tem a sua maneira adequada de cuidar. Então, quando a indústria viu esse movimento dessas mulheres voltando para o cabelo natural, se unindo na internet, trocando dica de receita caseira, eu acho que foi quando o mercado acordou e começou... Que tinha um público consumidor, isso, inclusive, para... E começou a produzir realmente produtos, porque hoje a gente consegue ir numa prateleira e chegar numa loja e você ter uma parede inteira de produto cacheado. Antigamente era uma linha verde. Quem for cacheada aí vai lembrar que todas as marcas tinham uma linha verde que era a linha de cabelo cacheado. Passar por uma transição capilar precisa de paciência e determinação? Muita mesmo. Por quê? Você tem duas opções quando você decide sair de um alisamento e voltar para o seu cabelo natural. Ou você corta ele bem curto, com a raiz crescida, porque geralmente os alisamentos você faz de 3 em 3 meses, né? Tem ali um período. E aí, entre um retoque desse, você já pode cortar tudo, ficar com o seu cabelo curtinho natural e ir deixando crescer naturalmente, o que às vezes já é muito difícil para algumas mulheres que passaram a vida toda usando um cabelo longo. E aí a gente tem a segunda opção, que também não é tão fácil, mas você chega no mesmo resultado, que é você ir deixando a raiz crescer e ir cortando aos poucos. E essa parte eu acho que, se fosse comigo,
Eu acharia esse processo é mais difícil. Porque você fica com duas texturas no cabelo. Você fica com a raiz alta, porque a parte de baixo tá muito lisa, tá sem volume nenhum, então fica desproporcional. A parte de cima fica... Imagina esse meu cabelo, com todo esse volume aqui na raiz e uma ponta lisa aqui na frente. Então ele dá uma diferença, dá um efeito diferente. E fica um cabelo muito trabalhoso para você arrumar. Porque a parte da raiz precisa de uma coisa, a parte lisa precisa de outra. E aí fica realmente impraticável você conseguir lidar ali com aqueles dois cabelos. Então muita gente acaba ficando de cabelo preso durante aí todo esse tempo, até o cabelo crescer o suficiente para então cortar a parte lisa. O programa tem o nome de Mulheres Extraordinárias, né? A gente fala muito que não é para ser uma mulher que não tem defeitos, que é uma super mulher, Mulher Maravilha e tudo. Mas assim, dentro da sua visão, inclusive com a expressão do uso do cabelo, dos cachos, da aceitação disso, o que você acha que uma mulher extraordinária ela tem dentro da sua maior força? Autoconfiança. Acho que autoconfiança, autoestima. Às vezes a gente pode até estar com a autoestima um pouco abalada, mas se você tiver a confiança, já... E não significa que a gente tenha que ser 100% do tempo aquilo também, né? Não, de jeito nenhum. A gente é humano, né? Então a gente precisa desabafar, precisa, às vezes, sofrer um pouco. E acho que a transição é um pouco um retrato de tudo isso, né? Ela tem ali uma dificuldade, mas no final... Você vai chegar ali no seu objetivo e vai alcançar aquilo que você está buscando. A gente está falando aqui, né, de transição capilar. Você falou das suas idas para Belém, volta assim. Essa transição de você, vamos dizer, de consumidora, que no sentido de uma mulher que foi buscar como lidar com o seu próprio estilo, com o seu cabelo e tudo, para a transição disso como negócio. Diz assim... Eu senti as minhas dificuldades, eu queria buscar e agora eu quero compartilhar isso. Como é que foi essa transição para esse momento seu? Então, o cabelo era algo que era muito meu, né? Era de mim, era uma coisa que eu gostava. E nessa época que eu deixei de usar o cabelo liso, eu me interessei muito por pesquisar e gostei muito de pesquisar e estudar sobre cabelo. Muito do que eu aprendi naquela época eu utilizo até hoje. E nessa época, eu era bem jovem, acho que eu tinha uns 20 anos, tinha acabado de sair da escola, tinha prestado alguns vestibulares, tinha passado em algumas, inclusive na UFRN eu passei 2 vezes para jornalismo. E não quis seguir a carreira? Não me identificava. Quando eu ia para a sala de aula, que eu começava a estudar, eu não me identificava. Mas eu saí de casa muito nova, eu saí de casa com 17 anos, então eu precisava trabalhar. Sim. Alguma coisa eu tinha que fazer, porque eu tinha que pagar as minhas contas. E aí, nessa época, eu entrei pro varejo, entrei pro shopping. No shopping, eu me desenvolvi muito rápido, porque eu sempre fui muito comunicativa, sempre tive facilidade para conversar, para explicar as coisas. Então, eu acabei me destacando e, tipo, com 19... Eu comecei com 17 no shopping, com 19 eu já era gerente de loja. E aí, por volta dos 20 e poucos, eu ainda estava ali procurando me encaixar no mercado de trabalho, não conseguia me identificar em nada do que eu fazia, mas eu precisava trabalhar para sobreviver, então eu estava ali, né? E o que eu fazia, eu tentava fazer com excelência. Tanto que tive esse desenvolvimento no varejo, depois eu fui supervisora de uma empresa de terceirização de serviços, eu tomei conta de uma equipe de 98 funcionários, mesmo muito jovem. E aí foi quando, nessa época, paralelo, eu criei a página no Instagram sobre o cabelo cacheados. E aí, a partir dessa página, foi que eu comecei a pensar no cabelo como um negócio. Porque as pessoas começaram a lhe perguntar coisas. Isso. O pessoal me perguntava e a forma que eu encontrei de responder isso era na internet. E aí, estando na internet, as marcas começam a ver a gente, as lojas começam a ver a gente, começam a chamar. Uma visibilidade. Exato. E aí eu entrei no mercado como influenciadora, né? E aí, logo depois disso, abri um salão de cabelos cacheados aqui em Natal. E eles me convidaram para ser como se fosse uma embaixadora do salão, para fazer a divulgação do salão e tudo mais. E assim eu fiz. E aí, lá naquele salão foi que eu vi, eu disse... É isso que eu podia quero. fazer isso aí, não é? Porque o próprio mercado da influência ainda é cheio de padrões. Sim. E esses padrões me incomodam muito. Assim como os padrões do mercado tradicional de trabalho, como o varejo, como a gestão,
também me incomodavam, porque eu estava numa época de muita descoberta, de identificação. Que também estabelecem todo aquele os padrões de beleza, os padrões, os rótulos do que é a mulher que, por exemplo, que a mídia compra. Hoje se abriu muito espaço, mas eu imagino que é disso que você está falando. Exatamente. Eu era bem insatisfeita com todos esses moldes, até mesmo quando eu era supervisora, por exemplo. Quando eu chegava nos ambientes, que às vezes eu lidava ali com as autoridades e tal, e eu chegava nos ambientes, o pessoal via o meu cabelo e já ficava olhando, assim. E a gente sabe quando é um olhar de admiração e quando é um olhar julgador. A gente sabe. Sim. Então, eu já vivia muito isso e tudo isso começou a me fazer muito mal. Foi uma época em que eu criei muita consciência racial, principalmente, muita consciência de classe. E isso explode a nossa cabeça de uma forma que certas coisas a gente começa a não aceitar mais. E aquilo eu não aceitava mais, mas eu era obrigada a aceitar aquilo, porque era o meu trabalho, eu precisava sobreviver, enfim. E aí foi quando eu vi que isso poderia ser uma forma de eu trabalhar com algo que eu vejo sentido, com algo que eu sinto que eu estou contribuindo com a sociedade de alguma forma. Porque os meus trabalhos anteriores eu sentia a sensação que me dava, o sentimento que me trazia, era de que eu estava indo ao contrário de tudo aquilo que eu acreditava, de tudo aquilo que eu pensava, de empoderamento de mulher, de valorização do natural. E aí foi quando eu reconheci isso como uma possibilidade, e aí eu entrei inclusive nesse salão, que eu comecei como influenciadora, depois eu entrei lá como assistente, e aí a partir disso eu me tornei cabeleireira, e na pandemia eu abri o meu salão. Ai, que ótimo. Imagino o quanto, assim, você inspirou mulheres a aceitarem também, né, a sua natureza, assim. Eu tô muito feliz de você estar aqui, assim. Você realmente é uma mulher muito bonita, muito radiante, né? A gente vê o quanto você fala sobre o seu trabalho, sobre isso que você escolheu se dedicar, assim, com tanta propriedade e com tanto amor mesmo. Né? Queria agradecer. Agora que, antes de a gente terminar essa nossa conversa, a gente tem aqui umas cartinhas que são uns golfinhos, né? Os golfinhos, assim, a gente fala que são símbolos de sabedoria. Eu queria que você tirasse uma carta. Ai, meu Deus. Uma carta aqui pra você. Vamos lá. Posso escolher qualquer uma, né? Qualquer uma, e você fica com ela pra você ler. E a gente vai ver se tem algum sentido pra você. Nossa! Tava marcada, era. Posso ler? Pode ler. Esqueça e deixe pra trás o mal que um dia te fizeram. Mas não esqueça jamais da lição que aprendeu. Faz sentido essa frase pra você? Total. Não tava no script, né? A gente pensava que ia falar só sobre o cabelo. Né? Não tava no script. Mas é isso. A gente vê o quanto a vida às vezes maltrata a gente. Sim. Mas nem sempre a gente tem tempo de estar chorando. E são essas dificuldades, são essas coisas que fazem a gente extrair o melhor da gente, né? E geralmente eu falo que a gente não precisa... não foi quem te botou numa situação difícil que tem os méritos daquilo ali, mas sim como você reagiu àquela situação difícil. Eu acho que é bem isso aqui mesmo. Eu tive uma vida... Não tive a pior vida, longe disso. Tem gente que não tem o que comer, não tem onde morar, não tem onde estudar. Isso, graças a Deus, eu nunca passei. Mas eu sempre fui muito só, eu sempre me virei muito sozinha. Tanto que eu saí de casa muito cedo. E é isso. A vida vai dando algumas dificuldades pra gente, mas a gente tem que deixar passar, tem que esquecer e lembrar do que essas dificuldades fizeram a gente trazer à tona, né? Se eu não tivesse sentido todo esse sentimento negativo com os meus antigos trabalhos, por exemplo, eu não teria pensado em sair deles, eu não teria pensado em procurar algo tão bacana para eu trabalhar, como é hoje trabalhar com cabelo natural. Como você se sente realizado hoje, né? Realizado. Até agradeço a você se permitir deixar a emoção vir à tona, porque às vezes a gente pensa, quando a gente vê alguém, por exemplo, você, né? Uma mulher radiante, assim, que passa tanta força, às vezes
você pode estar aí do outro lado pensando que a vida dela é linda e maravilhosa e que ela sempre teve essa coragem assim, muito grande, que ela sempre conseguiu se mostrar dessa forma. E nem sempre pode ter sido desse jeito, é verdade. né? Então, é importante, quando a gente fala aqui e quando a gente escolheu esse nome Mulheres Extraordinárias, isso não quer dizer que a gente não tenha momentos de baixa. E mesmo nos momentos de baixa, nós continuamos sermos quem nós somos, né? Então, em cima disso que você leu e da sua história de vida, eu queria que você pudesse deixar aqui, para quem está nos assistindo nesse momento, uma palavra. Você já superou várias coisas, mas pode ser que agora alguém esteja passando por alguma situação muito desafiadora. Muitas mulheres em relacionamentos tóxicos que colocam e que afetam muito a autoestima. Né? A gente sabe que tem mulheres que os seus companheiros colocam ela abaixo do chão, assim, no sentido de denegrindo a imagem física, qualquer coisa desse tipo. Eu diria que confie em você. Confie em você, porque lá em 2017, quando eu comecei a minha página no Instagram, pouquíssimas pessoas apoiavam. Pouquíssimas mesmo. E as pessoas, isso não vai dar certo, isso aí. Mas se você acredita naquilo, se você sabe que você pode fazer, porque ninguém tá na sua cabeça, ninguém tá na sua pele, ninguém tá pensando o que você tá pensando. Então, se você sabe que aquilo ali vai dar certo pra você, se é aquilo que vale a pena pra você. Porque, por exemplo, a faculdade foi uma coisa foi uma guerra que eu não escolhi pra mim. Mas empreender, ter o meu negócio e tentar fazer o ambiente de trabalho ser bacana e passar autoestima para as outras pessoas, para mim isso vale a pena. Então, se para você vale a pena o caminho que você está passando, vá, só vá. Que bom, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Aqui. Foi muito Queria bom estar aqui e bastante. poder compartilhar isso aqui com todo mundo. Muito obrigada por você compartilhar a sua emoção, né, da sua vida, porque eu acho que isso é de extrema valia, né? Então, minha gratidão a você. Eu que agradeço. Tá. E no próximo bloco, nós temos uma conversa com Cristina Han. Espero você. A caminhada de uma mulher extraordinária é uma história de perseverança e determinação. Cada passo dado foi importante, mesmo que pequeno. Cada parada foi necessária para recarregar as energias e seguir em frente com mais força. E mesmo quando deu passos para trás, ela não desistiu. E sua caminhada é uma inspiração para todas nós. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito boa, até porque a gente já entrou em sintonia, já na paleta de cores, né? Sem combinar. Exato. Então, assim, muito feliz de você estar aqui, Cristina Han, que é psicóloga e sexóloga, para a gente conversar um pouco nesse mês das mulheres, programa de Mulheres Extraordinárias. O que você considera ser uma mulher extraordinária? Quais são as habilidades que uma mulher extraordinária utiliza no seu dia a dia? Queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui nesse lugar lindo, né? E revendo você, que é um tempo que a gente já não se via. Uma mulher extraordinária para mim, Rose, é uma mulher que tem autoconhecimento e que, portanto, tem autoestima. E aí, então, tem autonomia para ser quem ela é, sem medo, sem disfarce, sem economia. E você, no seu dia a dia, você consegue se mostrar como você realmente é? Cada dia mais. Eu acho que a maturidade traz para a gente uma segurança e uma tranquilidade de não querer agradar a todos e olhar mais para a gente sem se preocupar muito com a opinião das pessoas, sem se preocupar muito com o que os outros vão dizer. Então eu acho que cada vez mais eu quero ser mais simplesmente eu. Eu acho que um dos maiores desafios, né? Sim. Que nós, não só nós mulheres, eu acho que os homens também, existe tanta cobrança, existe tanto padrão. Pré-estabelecido, né? Hoje, inclusive, com as redes sociais, tantas vidas maravilhosas sendo mostradas na internet e cada vez mais as pessoas, às vezes, mais ansiosas, dizendo assim, eu gostaria de ter a vida daquela mulher ou daquela pessoa.
Como é que você vê, inclusive, essa exposição dessas vidas maravilhosas assim? Coincidentemente, eu tenho falado desse assunto constantemente por acreditar que hoje, para mim, as redes sociais são um veículo para eu mostrar a vida como ela é. Então, de repente, as pessoas veem uma psicóloga e uma sexóloga e imaginam e fantasiam que a vida da gente é perfeita e que a gente não tem problemas. E eu quis quebrar isso daí, né? Já vinha trabalhando nesse sentido, mostrando as coisas como elas são, mostrando que a vida não é só feita de alegrias, a vida é feita de desafios, de problemas, de conflitos. Então, apesar de eu ver, né, esse padrão que as redes sociais tentam impor, de só felicidade, só alegria, eu sinto que as pessoas se sentem muito angustiadas e eu vejo isso no meu consultório, as pessoas inclusive dizendo que estão saindo das redes sociais por não aguentar mais ver, né, essa ditadura da felicidade. Então, para mim, hoje é um veículo de mostrar as coisas como elas são, desde não me preocupar tanto com o que está muito formatadinho, a coisa da minha imagem enquanto pessoa, de maquiagem, essas coisas, não, de mostrar o dia a dia. Isso eu acho que inclusive se potencializou muito na questão, nesse período da pandemia, né? Sim. Então assim, o excesso da internet, as pessoas ficaram em casa. Isso. E aí o contato era a internet. Isso. E então assim, eu acredito que isso acabou somatizando ainda mais e prejudicando a saúde de muita gente. Uhum. O isolamento, né, e a dificuldade, o confinamento fez com que as pessoas tivessem alguma saída para poder estar em contato com o outro, porque já que a gente não podia ter o contato direto, né? Por outro lado, isso adoeceu muito as pessoas, fez com que as pessoas, de fato, se distanciassem, e as que ficaram muito próximas, né, também tiveram a coisa de entrar em contato com o dia a dia, com a rotina, muitos casais com as diferenças, né? Exatamente. Você falou aqui, né, uma palavra na nossa conversa aqui inicial sobre desafio, né? Às vezes também a pessoa, quando a gente fala de mulher extraordinária, aí parece assim, né? A gente não quer vender aqui que a vida dessas mulheres é perfeita ou que não tem problemas. E acho que no dia a dia a gente lida na nossa vida, né, na nossa história de vida, com muitos desafios. Na sua vida, qual foi o maior desafio que você teve que enfrentar e como você acabou lidando com essa situação? Rose, sem sombra de dúvida, o maior desafio da minha vida foi no dia 18 de setembro de 2021, que foi a data em que eu perdi a minha única filha, de 31 anos, Ana Beatriz. Ela era médica, estava em São Paulo fazendo uma residência, já tinha concluído cirurgia geral, estava fazendo então medicina intensiva. E, infelizmente, depois de uma trajetória de depressão, ela cometeu suicídio. Então, sem sombra de dúvida, esse foi o meu maior desafio. Na verdade, esse é o meu maior desafio diariamente, né? Desde então, eu estou ainda na fase de sobrevivência, tentando resgatar aí, né, os caquinhos, mas, por outro lado, aprendendo bastante. E aí esse desafio, esse maior sofrimento me ensinou muito mais do que qualquer pessoa pode imaginar sobre a vida. Então, através da morte dela, pelo menos nesse plano, eu pude aprender e ressignificar o valor das coisas, né, e o significado das pessoas. É importante a gente falar sobre isso aqui, né, a forma, porque assim, eu como mãe, eu tenho 3 filhas e eu falo muito assim, que eu acredito que nenhuma mãe, nenhum pai ou mãe mereceriam passar pela dor de perder um filho. Sim. Porque a gente tem a questão da ordem cronológica da vida, contraria, né? Mas infelizmente isso acontece, assim. Mas eu queria que você falasse aqui, porque muitas pessoas vivem uma situação dessa que você viveu, né? E infelizmente isso é uma realidade hoje. Sim. Principalmente também a gente vê muitos jovens também em depressão e que as mães, principalmente, a vida, eu sei que existe a dor, mas muitas mães elas escolhem parar de viver. Sim. Também. Por mais que eu busque imaginar o tamanho dessa dor. E eu queria que você pudesse falar da sua experiência, de como buscar forças sobre isso, porque talvez a gente esteja aí com alguém do outro lado da televisão
que tenha passado por uma situação parecida com a sua. Eu acredito que a sua história pode ajudar bastante. Então, Rose, quando aconteceu, eu pensei muito sobre expor isso para as pessoas. Porque eu tinha consciência, como profissional da área da psicologia, do quanto a questão do suicídio ainda é um tabu. Por outro lado, eu já entrava em contato com os dados, né? E os dados são de fato alarmantes, né? A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. A cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio. Então isso não é uma realidade que a gente possa fechar os olhos. Cada vez mais as pessoas têm mais acesso ao material, à tecnologia, à longevidade, mas cada vez mais parece que as pessoas estão insatisfeitas e deprimidas. Então eu resolvi, né, mostrar isso através das redes sociais para alertar as pessoas que estão hoje vivenciando isso, e é impressionante como diariamente eu recebo mensagens de pessoas que ou vivenciaram isso ou que estão com algum familiar, algum ente querido passando pela depressão, porque a gente sabe que 97% das pessoas que cometem suicídio, elas têm um transtorno mental. E muitas vezes elas nem sabem disso. Então eu resolvi, apesar de ser psicóloga, porque você imagina o quanto foi difícil para mim. É isso que eu ia então, assim, a vocês como assim, também. né? Uma psicóloga perde uma filha que orienta para outras o suicídio. pessoas. Exatamente. Né? Isso é para mostrar que antes de ser psicóloga, eu sou uma pessoa, um ser humano. E para derrubar de vez essa ideia de que porque a gente é profissional, a gente não passa por problemas e conflitos e sofrimentos, eu resolvi entrar em contato com isso para poder fazer com que outras pessoas pudessem ter acesso à informação e, consequentemente, poder pedir ajuda e se tratar, porque existe tratamento. Porque eu imagino também, para quem fica, todos os sentimentos que se passa, né, assim, os processos de pensamento, o que é que eu poderia ter feito, ou algum processo de culpa, várias coisas, e a gente tem que tratar isso e lidar com isso, eu acredito, de uma forma muito verdadeira, né, sem esconder as dores. Então, eu fico muito feliz de estar com você aqui, tendo essa oportunidade, né, de falar sobre isso, porque até para que a gente entenda que isso acontece em todas as famílias, independente da sua cor, do seu credo, da sua classe social. Eu conhecia Cristina Han só como psicóloga. E aí, eu olhando, né, em relação nas suas atividades também, você atua também como sexóloga, né? Quais são hoje, no consultório que você lida, quais são os maiores conflitos que as pessoas que vão ao seu consultório apresentam, assim, na atualidade? Então, conflitos relacionais, né? Em relação ao relacionamento da vida, muita insatisfação, muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas sem um sentido para a vida. Como eu disse, a gente hoje tem muito acesso às questões materiais, à tecnologia, até mesmo a gente vive bem mais a longevidade hoje, né? É evidente, mas por que as pessoas estão tão mais insatisfeitas, com tanta dificuldade de se comunicar, com tanta dificuldade de lidar com isso aqui, com o real, né? E com uma consequente maior facilidade, parece, de lidar com o virtual, porque hoje tudo é virtual, né? Então, né, com a aparência e principalmente, Rose, com o ter, né? Então eu acho que o modo de ser parece que está em desuso. As pessoas estão mais focadas para o quanto elas têm, acreditando talvez, tendo essa ilusão de que isso vai falar sobre elas. E também com esse mundo dos likes, né? Dos haters. Então imagina, às vezes você pega os adolescentes que postam alguma coisa e que teve um número de likes baixo, ele se sente que não pertence àquilo ali, eu acredito que é o primeiro desejo de todo mundo, pertencer a algo, né? Pertencer a algum lugar. Esse ponto dessa exposição e que as pessoas estão cada vez mais voltadas para o ter
ou o que nem é nem o ter, né? O que elas aparentam ter. Então a gente está como se fosse todo mundo muitas vezes vivendo um mundo de telenovela, né? Exatamente. Aquela novela que você vai ter lá, que vai ter a família, a casa bonita, e você fica desejando o que o outro tem, não que a vida que você tem. Como é que nós podemos buscar ter relacionamentos, por exemplo, saudáveis? Muito se fala hoje sobre relacionamento abusivo, a gente está no mês da mulher, né? E aí, muitas vezes as mulheres ficam dentro de relacionamentos abusivos porque não tem independência financeira, depende financeiramente dos seus companheiros. Nesses mais de 25 anos de profissão, eu acredito que não há outro caminho que não seja o do autoconhecimento. Porque é através dele que você vai ver como você foi construída, né? Porque somos uma construção, desde o momento em que a gente foi idealizado até o momento que a gente nasce, que a gente passa pela infância e pela adolescência, a gente vai construindo um ser. Quando a gente não sabe quem a gente é, a gente não questiona talvez muito com quem a gente está e o que a gente está recebendo. Por outro lado, quando você tem autoconhecimento, você vai trabalhar a sua autoaceitação, você vai ter, antes de mais nada, autoestima, que é saber exatamente qual é o seu valor, e aí sim você vai ter liberdade verdadeira para poder escolher o que de fato é bom para você. Então eu acho que se você trabalhar isso, eu não vejo outro caminho, né? Porque você pode ler bastante, você pode ter acesso à informação, você pode fazer vários treinamentos, mas você tem que se acessar, você tem que se escutar para você poder se conhecer e, consequentemente, saber o que é melhor para você. Até porque, para que a gente seja um bom ouvinte do outro, a gente precisa primeiro saber se escutar, né? Porque como é que a gente vai se relacionar bem com o outro se eu não me relaciono bem nem comigo, né? Cristina, eu trouxe aqui, né, umas cartas de mensagens, né? Os nossos golfinhos, vamos dizer assim, que são simbologias de sabedoria, de alegria. E eu queria que você escolhesse uma carta aqui, desse grupinho de cartas, que tem uma mensagem para você e quem sabe para tantas outras pessoas que estão assistindo em casa. Gostaria que você lesse. Enquanto você pensar e sentir que tudo é muito complicado, assim sempre será. Pense positivo, confie e deixe fluir. Eu não acredito em coincidências, né? Faz sentido essa frase. Eu não acredito em coincidências, eu acredito que é isso. A vida da gente é muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes, de fato, não é fácil. Mas eu acho que quando você tem um propósito muito bem estabelecido, quando você tem essa fé e esse pensamento para frente, né, de seguir a sua missão, ainda que haja dificuldade, você caminha porque você tem aquele foco de seguir. Que bom. Eu acho que essa frase resume, inclusive, um pouco da nossa conversa aqui, né? Então, eu queria muito ficar mais tempo aqui conversando com você. Eu queria morar aqui. Muito tempo aqui mais com você. Mas queria agradecer demais a sua presença. Feliz em revê-la, que fazia muitos anos que eu não a via, né? Mas você está cada dia mais bela. Obrigada. Assim, eu estou me permitindo agora, eu fiz a partir dos meus 50, não só a partir de agora, né? Mas assim, viver coisas novas, me desafiar, estar aqui entrevistando, tá aqui na frente das câmeras, né? Eu que acabei sempre ficando por trás das câmeras, então escolhi, eu disse, 50 anos, eu acho que já tá, eu quero novos desafios, novos desafios. Bom. Motiva a gente. Eu acho que todo dia a gente tem que estar vivendo, olhando o que é que eu posso buscar fazer, que eu ainda não fiz. E então você está aqui nesse momento também porque eu escolhi também me desafiar. Fico feliz demais de ter você aqui. Muito obrigada pela oportunidade. E tenho certeza que o que a gente conversou aqui, a sua experiência de vida também vai ajudar muitas mulheres que estão aí do outro lado da televisão. E queria deixar para você colocar aqui a sua última palavra aqui para quem está nos assistindo. Continue, que cada vez mais deixe surgir esse sujeito maravilhoso, né, que é você, pelo simples fato de ser e de existir,
e que a fé, a esperança e a vontade de viver sejam companheiras de sempre. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. E queria agradecer a você também que esteve com a gente aqui no Mulheres Extraordinárias, agradecer a Ferreira Costa que montou esse set lindo de gravação aqui pra gente. Eu espero você na próxima semana em mais um Mulheres Extraordinárias. Mulheres Extraordinárias. Oferecimento Minhoto. Conheça Mimi, a robozinha que pode te ajudar. Chama no Zap. TV Ponta Negra. Potiguar como você.